É, Bom dia, professor. Tudo bem com você? Aqui é a equipe Softex. Vamos começar a apresentação da entrega final do projeto. Começando sobre o que é o projeto. Basicamente, o projeto é uma gestão de coworking, né? Se você puder descer aí. Basicamente, a Softex é uma organização que trabalha no modelo híbrido e com esse modelo, existe a necessidade de gerenciar as cadeiras e salas de reunião que são disponibilizadas para os colaboradores. E atualmente eles têm um problema, que é um déficit, que eles têm que lidar com planilhas manuais e depender de muito esforço operacional e administrativo para que essas metas ou essas necessidades sejam atendidas. Então, a proposta do produto vem com o objetivo de sanar os problemas que a gestão manual e alguns conflitos de reserva e baixa visibilidade das coisas não conseguem resolver. Basicamente, a nossa característica de solução são eliminar ineficiências do processo atual, otimizar a utilização dos espaços, aumentar a produtividade interna, proporcionar autonomia e conveniência e ampliar a visibilidade estratégica para a gestão. Esses são os nossos objetivos específicos. É, e as nossas soluções são. Opa, peraí, um momentinho. É, e as nossas soluções são otimizar o uso de salas e espaços, fornecer visibilidade sobre a ocupação do ambiente, apoiar a tomada de decisão e gestão de infraestrutura, garantir a segurança e controle da organização, e apoiar a reorganização e planejamento do trabalho híbrido. Esse é o nosso objetivo e agora podemos passar para o estudo de casos. Eu não sei onde está, deve ser nas entregas. É, preciso de casa, né? É no backlog. Não, é o estudo de casos do trabalho mesmo. Assim, tudo bem, professor? Vim falar um pouco mais sobre as nossas entregas, que foram sobre o PBB, os Story Map e diagrama de caso de uso. Cada etapa dessa requereu um esforço da equipe como um todo. Nós estudamos muito sobre nossos casos, sobre o que temos que fazer, o que temos que observar. Então, nós estruturamos o PBB para mapear objetivo, responsabilidade, tarefas, funcionalidades em um Canvas. Assim como criamos um user story map para representar o fluxo de atividades dos usuários, organizar as histórias dos usuários e facilitar a definição do MVP. E também fizemos um diagrama de caso de uso, que é aquele diagrama onde temos contato com o sistema, onde tem os atores, os casos de usos, é, os diferentes tipos de relações. E os artefatos produzidos nesse processo foi o PBB, o SM, né, o C, são as siglas mais fáceis de falar, e todas essas estruturas foram feitas para esclarecer mais um pouco sobre o nosso entendimento sobre a matéria de requisitos, em vários contextos que foram aplicados sobre nós. É, e basicamente foi isso. A nossa entrega da atividade da entrega 3, unidade 3, foi mais ou menos sobre isso, sobre a ideia de você explorar outros contextos, ver como isso interpreta na nossa vida, no nosso trabalho. E basicamente é isso. Certo. Só um adendo em relação aos quadros, todos eles são clicáveis, então se você clica onde tem o template ou o nome ali, você consegue observar por dentro do nosso Git Pages, ou se você clica ali, por exemplo, em Softex PPB, você vai para a página do Miro, aí, onde você consegue chegar ao quadro com maior exatidão, consegue ver todas as funcionalidades, por exemplo, aí você consegue ver todos os critérios de aceitação do nosso PBB, as personas, as features e os PBIs. Então, basicamente, é dessa forma que a gente pensou a melhor visualização. Continuando sobre a nossa apresentação, a gente tem ainda 10 minutos. Vamos lá, qual é o próximo tema? Alinhamento. Ah, tá. Eu não sei se tá aí os estudos de caso, do especificações de caso de uso, provavelmente é na unidade 3 aí. Aí, ó, template de diagrama de caso de uso. Clicando aí pra nós. No nome.
Beleza, esse foi o nosso diagrama de casos de uso. Então a gente usou o caso, acho que foi o Hopi Bridge. E então, basicamente a gente criou dessas formas, a gente não fez nenhumas ligações como extend ou include. E todos a gente melhorou, a gente utilizou a descrição contínua como método para descrever o caso de uso. E para especificar o caso de uso, nós especificamos 6 casos de uso com o método de descrição numerada. Então, ajustamos a especificação de casos de uso de acordo com o feedback dos monitor e do próprio professor. Continuando sobre a apresentação, nosso próximo tema é em relação ao alinhamento do projeto, planejamento, SW e ER. Pode passar ali para o SW. Basicamente, pera, acho que é em cronograma na verdade. Basicamente a gente conseguiu seguir um pouco do cronograma, apesar de ter certos deslizes em relação ao final do semestre, por conta da alta carga de atividades que a equipe passou, mas basicamente sobe um pouquinho nessa sobe um pouquinho aí. Esses marcos importantes foram teoricamente cumpridos. A gente hoje é dia 2/12 e a gente está com o MVP em testes dentro da empresa, então eu acredito que a gente consiga ter chegado perto do prazo. Pode ir agora para o SW. Hum, peraí. Então a gente fez basicamente com relação à nossa metodologia ágil, que foi o Scrum, né? Então continuamente nós fizemos análise dos requisitos, refinamento deles, documentação das histórias do usuário, que foi o método de descrição que a gente utilizou. E cadê? Deixa eu só encontrar aqui um momentinho. E aí a gente implementava, testava, validava e continuava esse ciclo, que é o que a gente enxerga como a metodologia ágil e o processo de engenharia de software que a gente escolheu. Em relação ao processo de engenharia de requisitos, pode passar para o outro, o tab ali. Ah, de requisitos, né? Ô, Então, Yuri, Pedro vai ter que cortar algumas coisas, velho. por quê? Tu viu que eu falei algumas coisas no chat? Ali em cima. Apareceu. Apareceu? Apareceu não, pai? Apareceu, eu vi. Mas enfim, continue. Aonde que apareceu, pai? Ah, lá em cima, mano, já foi. Depois eu te mostro. Tá, de boa. E É... passa por tá? Não precisa, é isso que a gente falou. Não, esse acho que você tem que falar, mano. Isso daí é outra coisa. Isso aqui é unidade 2, mano. Só passa por cima. Tá. Ok, voltando. 3, 2, 1 e. Passando rapidinho sobre o processo de engenharia de requisitos, utilizamos todas as práticas que foram descritas pelo professor. Então, licitação descoberta, que a gente utilizou entrevistas e questionários para descobrir o que o pessoal queria, workshops, requisitos de brainstorm. Análise de consenso, então a gente pegava os requisitos que nós tínhamos e chegávamos com a empresa e analisávamos, né? Então conversarmos e criamos o Moscou com base nisso, né? Depois fizemos a declaração, que foram user stories, que está presente no nosso backlog. Depois a representação de requisitos, então fizemos um protótipo e aí validamos também. Aí no caso vem a quinta fase, que é a verificação e validação. E organização e atualização dos requisitos, que foi em relação ao nosso backlog e priorização, né? Aí estão as nossas ferramentas utilizadas, então a gente pode passar desse tema, né? Agora o nosso próximo tema é SW com evidências e ER com evidências. As evidências a gente colocou nessa caixinha aí, então ele mostra aí tudo o que foi feito, tem reuniões que foram gravadas, grande parte dos acompanhamentos foram feitos via Slack, que era a possibilidade que a empresa tinha nos dados. Então havia um canal de conversa dentro do Slack, onde por lá era conversado em relação aos requisitos e outras coisas, e momentos pontuais que eram geralmente a quinzenais ou a cada 20 dias que nós fazíamos reuniões, né, que aí tem uma das primeiras reuniões foi a dos requisitos e outras descendo, né? Então, basicamente, a gente seguiu dessa forma, né? Muito aliado a isso, a gente utilizou o processo de
engenharia de requisitos, né? Então, se você olhar as duas reuniões, elas têm essa cara de que conseguiu abordar os dois tópicos, que a gente validava e revalidava os requisitos e também pegava as novos em relação à metodologia ágil, né? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos 5 minutos. Mas é bom. Voltando em relação ao software funcional disponível, eu só peço a ajuda do Felipe caso eu esqueça alguma coisa. Vamos voltar aqui. Basicamente existe a autenticação SEO que a gente conseguiu fazer. Então já era um dos requisitos no protótipo. Felipe, você pode ir olhando para a gente os requisitos que estavam como obrigatório Claro. do MVP? Então, Cadastrar o usuário, né? sim, Utilizando e-mail. sim, sim. Deixa eu só lembrar aqui, 35, isso aqui. Prontinho. Então, o primeiro requisito é o de autenticação. Então, era necessário a gente fazer a autenticação, seja SSO ou normal. Então, aqui a gente conseguiu fazer isso aí. Aqui já entra a visualização da tela inicial, que seria um dos nossos requisitos barra backlog, seria gerar relatórios, né, e visualizar painel de dados. Então, aqui já tem tudo isso aqui integrado. Não há nenhum dado porque não há ninguém utilizando. Aqui é uma planta sendo utilizada como exemplo, então não é a planta real, é uma planta fictícia. Então aqui você poderia marcar e não utilizar os lugares ou algo do gênero. Aqui você pode criar uma reunião, participar ou solicitar uma reunião. Aqui já é outra funcionalidade, que seria a parte do agente. Então o agente ele poderia lidar com as reservas, então ele consegue visualizar todos os dados e destinar isso daí. Aqui é uma visualização em tabela e aqui seria visualizar o seu histórico de reservas, né? Aqui também é em Concordo. relação a usuários normais, então você consegue visualizar o seu histórico, coisas em andamento e filtrar por data, mas como não há nada, nenhum histórico por enquanto, não vai aparecer essa funcionalidade. Aqui é a funcionalidade core do é, nosso projeto. Então, aqui você consegue adicionar uma nova pessoa. Aqui nas salas você consegue criar uma nova sala. E aí ela vem para cá, ela fica salva aqui dentro das regras de negócio do nosso banco de dados. Aqui são as plantas que você consegue subir uma planta. Por exemplo, eu vou subir uma foto que não é uma planta, por exemplo, mas ela aceita porque é PNG. Então podemos colocar aqui planta número 1 e aí você salva ela e aí ela carrega aqui pra gente, faz uma consulta no banco de E dados certinho. o site ele aceita outros tipos comuns, como o JPG também. Sim. Aí aqui você também tem um dos requisitos que é poder adicionar os lugares e editar a planta. Então aqui ele fica salvo e aqui você pode excluir, mas antes de excluir eu irei ver aqui dentro do nosso coworking. E por último tem uma funcionalidade de Slack que ainda vai ser integrada via API, que ficou uma questão dependente da empresa por conta de políticas internas que ainda não conseguimos, mas como estamos na fase de validação vai ser aplicado. E por último um requisito de granularidade de permissões, né, onde você pode criar ou descriar permissões, né? Por exemplo, posso criar uma permissão de administrador e aí a gente coloca quais são as permissões que nós queremos liberar. E aí ela fica salva aqui certinha, como se nós pudéssemos editar ela. Eu acredito que, deixa eu ver o que está faltando mais. Outra coisa também importante é em relação ao software funcional e disponível. Então ele está disponível em uma máquina da AWS nesse IP aqui. Ainda não conseguimos contatar, pegar o domínio da empresa, mas futuramente vamos deixar esse software um produto interno. E por último, o feedback do cliente ele está disponível. Opa, ele está disponível no nosso Git Pages. Deixa eu abrir ele aqui. Ele está disponível no nosso Git Pages. Então aqui nós temos as entregas. Então aqui no final aqui temos vídeo. Opa, esse aqui não. Entregas.
Cadê as entregas? É... Rapaz, deixa eu achar aqui. Acho que aqui. Tá tudo. Aqui foi uma das últimas reuniões que foram sobre a validação do produto e das entregas. Então, e também há um feedback textual que está presente na unidade 3 da empresa. O produto ainda não está instaurado, então o feedback tende a só melhorar. E eu acredito que seja isso. Algo a considerar mais, Felipe? Não, agradeço pela disponibilidade do professor, por dar essa oportunidade e ajuda para a gente aprender, entender como é a funcionalidade de requisito no sistema real e profissional. E é isso, bom dia.